boa tarde. Passar e a gente tá numa estrada e você vê só o funil dela, assim, o fim. Porque a gente tem o começo, mas não sabe que tem lá na ponta, né? Falar dos 60 anos, Michel, é uma coisa assim, tão natural e tão plural e tão fácil, porque foi construído passo a passo. Não foi construído nada de uma vez. Foi construído tudo, tempo em tempo, momento em momento, e mais ainda, o que mais leva e que mais chegou aos 60 anos, que é a diamante, né? Agora passemos agora do ouro, agora é diamante, para fechar os 60 anos, é dizer o seguinte, sem querer, mas o que mais marca é a disciplina de ter um comando, não importa da primeira gestão, não importa da segunda gestão e hoje na terceira gestão tem um comando. O Mário, depois veio o Osmar e hoje tem o Gil. A Magazine tem que ter um comando. Por quê? Ela tem um exército, ela tem a maior equipe, uma das melhores equipes que possa imaginar trabalhando. E quer fazer o resultado, e faz o resultado, mas tem que ter o comando. E nós herdemos a disciplina, um respeitar o outro. Não adianta falar que para mim que eu vou fazer um livro, não, eu não vou fazer livro. Quem vai fazer livro é só o Mário. Ele tem o direito de falar. Se ele quiser falar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele fala. Mas eu vou falar o que a gente passa e o que a gente passou. O mais bonito, Michel, nós aprendimos a ter muito medo, porque nós não tinha nada. Certo? Não adianta a gente ficar repetindo como que foi. A Magazine começou do nada, do Jeep e tal, e de uma família que trabalhou muito, fazia muito. E aí veio filiais, 74, 75, e aí vem os desafios, né? Chegou 5 filiais, uma de cada irmão, e podia se acomodar com as 5 filiais. E em nenhum momento a gente se incomodou. Aí estava muito bem Raimundo Novo, bem encaminhado, lá na fez 75. Aí vem o 79. Aí a Magazine inventa de fazer uma loja em 7 quedas. Mas meu Deus, mas lá não tem estrada. Mas nós fizemos tudo sem saber. Tudo com medo de acostumar com o comodismo. Ah, que tá bom, eu não vou fazer mais. Então você procura uma sarninha para se coçar. Fomos abrir uma loja onde que não tinha estrada. E aí dá um exemplo, né? Tinha Naviraí, que já estava do lado. Mas a gente fica pensando assim, você vai em Naviraí, tá tudo fácil. Você abre uma loja lá, daqui a um dia você compra um barco, daqui a um dia você faz uma casa na beira do rio, e daqui tem uns dias o teu cliente vai para outro concorrente. E a Magazine fez o contrário. A Magazine foi em busca dos desafios, cada vez mais longe. É como o emblema da Volvo, dá para ir mais longe. Aí, poxa, 79, então vai lá, sucesso. Aí vem 83, pega uma mudança, mundo novo. Aí o Mário falou, não, eu vou fazer. Aí o Mário foi, São José do Rio Claro. Aí ele ia, no outro dia, fala, não, Jair, vai lá e abre uma loja. Mas espera aí, São José do Rio Claro, 1.500 quilômetros, 300 quilômetros sem estrada. Aí você largou quanta cidade para trás, Coxinho, um monte de cidade, 20 vezes melhor do que lá.
mas fomos fazer o difícil primeiro. Fomos lá fazer o difícil. Nós plantemos a bandeira em São José do Rio Claro. Mas tudo isso sem saber. Tudo isso por quê? Obedecia um comando. Não questionava, fazia. Aí você pega e fala assim, meu Deus, mas que coisa, que loucura, né? Aí quando você chega em 89, você está lá em Mundo Novo, já praticamente estável, para 70, para 90, né? Estável. Aí você necessita de você ir para Cuiabá urgente. Aí você não vê que você largou pecuária. Você vai para Cuiabá, no meio do caminho estoura uma guerra do Golfo. Saía um tambor de combustível explodindo. Aí a mudança já estava no caminhão. Nós vamos lá para quê? A guerra chegou, guerra do Golfo. Aí chegamos lá, aloquemos uma casa de 4 quartos, mais 2 salas, nós já deixamos para a loja fazer depósito, filial 15. Por quê? A Gazin toda a vida pensou no cliente. Então a loja 15 de Cuiabá foi aberta para quê? Para fazer assistência e a manutenção do cliente. Uma loja de apoio. Aí trabalhasse em média 18 horas por dia. A média em Cuiabá era 18 horas por dia. Por quê? Porque era muito grande. Tinha dia que a gente andava 230 quilômetros dentro de Cuiabá. Porque o caminhão passava num lugar, você tinha que ir. Então assim, e veio, passou guerra, passou tudo. E foi uma década que a Gazin cresceu demais. Porque daí você estava lá, você já conhecia as pessoas, já foi tudo mais fácil, certo? Aí vem final de 99, né, para 2000, aí tem o problema do fisco, que graças a Deus foi uma das melhores coisas que aconteceu, que a gente deu a volta por cima, né? Então, filha, tudo é um aprendizado. Você joga no liquidificador e bate, mas só sai coisas boas. Por quê? Em nenhum momento foi feito algo para enganar alguém. E em nenhum momento foi feito algo para passar alguém para trás. Não, para fazer melhor. Aí depois vem Rondônia, né? 94, 2004, 94. Aí vem depois o Acre. Você andar no Acre com um golzinho, daqui de Douradina, 4.000 quilômetros. Como é que pode? Sem ar, sem nada. Foi, fez. Não ficou sem fazer. Porque tinha e tem a disciplina do pai. Tem a disciplina do pai. Do Edgardo, Mário, a família. Em primeiro lugar. Mas nunca deixar para depois o comércio. A firma, razão de tudo. Mas isso aqui foi o equilíbrio que nos trouxe até aqui, nesses 60 anos. Tá? Então, resumo, muita disciplina, muita insciência de fazer, de dar certo, de obedecer. E aí agora vem as mudanças, né? Vem, nesse período vem as mudanças da primeira gestão, depois vem a segunda gestão, e hoje nós estamos na terceira gestão. A terceira gestão, ela vai ser uma gestão, talvez uma das mais quase importantes do que a primeira, do que a segunda. Porque vai ser uma gestão só de profissionais. Já não tem mais a família. A família vai ficar lá na road, certo? Mas não tem mais a família. Então aqui
entre os colaboradores que vai nascer quem vai ser o substituto de quem vai ser o substituto do diretor de quem, vai ser entre vocês, quer dizer, entre o time atual. Nós temos um compromisso que nós não vamos trazer ninguém de fora, certo? Isso aí, vamos obedecer. Ninguém vai mexer na cultura da Gazin. É inegociável, é intransferível e nem conversar. Não mexe na cultura da Gazin, certo? E para não mexer, você não pode ficar trazendo pessoas para querer mudar uma pecinha aqui hoje, uma pecinha aqui amanhã. Você tem que ter serenidade para definir o que é certo e o que é errado e deixar fazer, deixar acontecer, certo? A gente está fora hoje, a gente trabalha até dia 31 de dezembro de 2024. Este ano é o primeiro ano que a gente está fora. Está ótimo porque a gente está aprendendo e tem certeza que a gente ajuda, mas de fora, com conselho, com serenidade e muito mais com exemplo. Agora mesmo a gente tem uma fábrica lá sendo feita, a gente viu que eles iam sofrer um pouquinho no final, mas a gente deixou, porque vai aprender, certo? Vai aprender e vai fazer muito mais do que nós fizemos, porque o time é bom. Hoje nós temos uma equipe que é invejável, desde parceiro de negócio, desde da entrega, que não tem nada igual, a gestão de pessoas. Então, é só mesmo dar o caminho, a certeza e a confiança, certo? Eu fui num conselho de uma empresa que eles têm também 3 pessoas de fora. Eles vão tirar um esse ano, para deixar 2, porque a empresa também tem muita cultura. A raiz, né, no caso que a Gazin é a raiz, né, de tudo isso aqui, tem um tronco, ela foi bem plantada a terra fértil, já deu quantos ventos, caiu folha, caiu galho, mas ela está em pé. Então, o maior perigo, filha, é você deixar contaminar. Então, nós já tivemos exemplo de pessoas de fora e nós não vamos correr esse risco. Essa gestão está bem vacinada, ela está bem alinhada para não deixar acontecer isso aí. E nós vamos ficar por fora e vamos ficar atentos, que é como você falou e eu falei, é inegociável essa mudança de cultura, de comportamento. A Gazin vai servir para ser servida. Vamos fazer para depois receber. Não vamos tentar receber antes de fazer. Vamos fazer primeiro. Toda a vida foi assim. Depois nós recebemos. Pronto. Muito bem pensado. Por quê? Como que eu vou falar aqui de 60 anos e querendo mais, sendo que a tua idade chegou, a do meu irmão chegou, de todos chegaram. Mas não chegou uma coisa, a vontade de você deixar o legado. Não a ganância de ter, mas o legado de deixar. Aí nessa hora a gente queria que o paizinho da gente estivesse aqui, sem o Alzheimer, né, que no final ele não sabia mais, para ele ver o que os filhos fez. Porque lá atrás ele deixou uma placa, lá no Caminho das Águas, que agora não vai ser mais Caminho das Águas, vai ser Caminhada da Experiência. Porque vai estar as árvores lá,
com as pessoas mais velhas que trabalham nessa empresa, que é a essência da empresa. Então vai estar lá. Então ele deixou lá que a partir desse dia ele deixava os filhos. E nós também agora vamos fazer a mesma coisa. E já fizemos. Vamos deixar para essa geração. Uma geração que nós não sabemos, que nós temos que aprender, e vocês também têm que se aprender, porque não sabem. Mas nós vamos deixar a certeza e a confiança do que? Em vida, nós vamos deixar tudo certo. Nós temos substituto, certo? Então, vamos supor assim, a empresa não para. Nós já perdemos um sócio. A empresa não parou nem um dia para discutir quem ia, quem não ia. Automático. Já está escrito. A Gazin não precisa mudar 1 ponto do que está escrito no estatuto. E não pode mudar. Até que eu estiver na roda, não muda um parâmetro, 1 vírgula. Não muda nada do que foi escrito. Então, vamos supor assim, o meu substituto não é a minha filha. A minha filha é uma herdeira. Mas ela tem que se transformar em ser um acionista amanhã. Mas ela tem que fazer a parte dela. Mas ninguém tira o direito dela de ser um herdeiro. É dela. Mas daí tem quem? Eu tenho um substituto que é aprovado por eles, por os filhos. O meu foi o único que não mudou. Eu escolhi a pessoa pelo coração. Paulo José, Paulo Melancia. Então eu faltando, o Paulo José vai estar na frente. Então isso não tem mais de respeito e de confiança aos colaboradores. Como aí vem o Mário, como vem o Rubens, como vem a Cidinha e como vem o Dóia. O Dóia tem o Luiz Custódio. O Luiz Custódio é a Gazin. Certo? Está lá a mesma coisa, escrito do mesmo jeito. Certo? Então, eu falo que é o maior, essa pergunta, filha, para o jovem ouvir com atenção. Acredite nessa empresa, acredite na Gazin, aqui é melhor. Com toda certeza é melhor de tudo que você imaginar lá fora, aqui é melhor. Por quê? Tem a segurança. Aqui não tem incerteza, aqui tem segurança. Então, é uma maneira de transferir essa confiança para o amanhã, fazendo hoje, como nós já fez. Tá? O Black desse ano, eu falo que não tem uma empresa do Brasil que conseguiu fazer o que nós conseguimos, que o time conseguiu. Eles conseguiram conectar sistema, logística e compra. Compra, logística, sistema. Numa só encontro, num só comando, num só resultado. Eu nunca vi tanta perfeição na minha vida. O ano passado foi duro, mercadoria para fora, mercadoria para tudo quanto é lado, mercadoria para lá, para cá, uma guerra para lá, uma guerra para cá. Esse ano nem parecia que nós estávamos na véspera do Black. Como agora, nós estamos na véspera do 13 de dezembro. Nem parece, você vai ali no depósito, está tudo normal. Por quê? Porque funcionou, filha. Certo? Então funcionou. O sistema que a gente já brigou muito tempo lá atrás, que tem que funcionar, o logística e o compra. E a gente também, filha, de 2 anos para cá, a gente vinha falando para eles que tem que se conversar.
O grupo tem que se conversar, tem que se dialogar. Fábrica, né? Tem que se dialogar. A gente, há 2 anos atrás, saiu um pouquinho do assunto, mas já volto. Eu falava que a fábrica precisava de um pai, né? Hoje nós veio um pai para a fábrica. E a fábrica mudou do dia para a noite, sem ninguém perceber, sem ninguém correr, sem mandar ninguém embora, sem mudar ninguém, sem fazer nada. Por quê? Porque funciona. Tem que ter o diálogo entre as equipes. Então esse ano, filho, o Black, fora o resultado que deu positivo, mas o resultado maior foi a integração das áreas. Jamais vista. Eu nunca tinha visto o que aconteceu esse ano. Parabéns a todos eles. Eu vou pegar aqui começar a dar um abraço numa loja mais longe, lá em Apuí. Pegar Apuí, pronto, um nome pequenininho, mas está lá na margem, na Transamazônica, BR-230. Mandar um abraço querido para eles. Apuí, né? Do Rio Grande do Sul, aqui de baixo, lá na ponta. Dizer o seguinte: é um ano fantástico, um ano de glória. Esse dezembro veio para consolidar o 25, que ele foi marcado muito difícil, porque nós saímos de um ano de 24, que a meta do coração explodia. Esse ano de 25, a meta do coração quase que não saiu do coração. Por quê? Porque veio as dificuldades. Mas com a dificuldade veio o amadurecimento da equipe. Eu falo que talvez a gente ganhe mais do que 24, porque a equipe amadureceu demais, certo? Então aí começou a vir mais as metas do coração, mas só ficou um mês, por muito pouco, para não ter batido a meta, que foi julho. Então é o seguinte, mas o que eu mais vejo foi o amadurecimento da dificuldade que veio em 25 e foi conseguido, foi feito, foi lutado, foi guerreado, foi batido, foi apanhado, mas foi superado. Então, não tem como não deixar um abraço a esses guerreiros, esses lutadores. Eu falo sempre, filha, que lá na ponta é que é tudo. Nós aqui do escritório precisava viver um pouquinho a ponta. E a ponta talvez vinha aqui um dia também para ver. Mas eles vêm aqui, se encantam, mas o resultado está lá. E nós temos uma equipe de campeões. Então a gente tem que deixar uma mensagem mais do que linda, maravilhosa. Dizer que a empresa está no diamante, porque nós temos umas pérolas lá na ponta. Obrigado a todos, que Deus ilumina, e um feliz final de ano, né? E dia 13, o coração aqui expandindo de alegria. Meu muito obrigado.